Boa noite a todos. Boa noite. Aqui estamos nós, mais uma vez, no nosso encontro semanal, né, aqui na Fraternidade Espírita Emmanuel, no bairro do Salgado, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Saudando aqui os presentes, os nossos amigos internautas, que já estão nas nossas redes sociais aí nesse momento, através do Instagram e do YouTube, e aqueles que no futuro irão acessar. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Seródio, trabalhador desta casa, e dando continuidade ao estudo do livro O Espírito da Verdade. Esse livro que é psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Chico psicografou os capítulos ímpares e Valdo Vieira os capítulos pares. É um livro que tem cada capítulo tem um autor espiritual e tem uma correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem de hoje é o capítulo 69, Riqueza e Felicidade, de autoria do Espírito Emmanuel. E quem vai nos dar a honra de estar aqui mais uma vez, e com imensa alegria, é José Soares. Soares, que é trabalhador da Fraternidade Espírita. Desculpe, Silmara Melo. Isso é porque é marido e mulher. Aí o Silmara está bem aqui na minha frente, o culpado é ele. Silmara hoje que é a palestrante da noite. Soares é o secretário de Silmara. Então Silmara vai falar, meu Deus do céu, Silmara, perdoe aí. Riqueza e felicidade. Então Silmara é que vai conversar conosco sobre esse capítulo que tem a correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 5. Riqueza e felicidade. Então seja muito bem-vinda aí, Silmara. Não é Silmara e Soares, não tem que eu me atrapalhei. Receba o nosso abraço fraterno de todos nós que fazemos aqui o Emmanuel. E Silmara que tem um vínculo maior com a casa, né? Silmara, toda vez aí eu gosto de registrar isso, Silmara. Silmara aqui, adolescente, pré-adolescente. Acho que tinha 12 anos, sei lá, por aí. Já participava do nosso grupo aqui de teatro espírita de Caruaru, que era daqui do Emmanuel. E Silmara foi crescendo junto com o grupo e até depois de fazendo o papel principal, vamos dizer assim, da última peça, que eu acho que foi Laços de Vidas. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, Silmara. E a título de exórdio, de preparação aqui do nosso ambiente, vamos chamar Sandy Caroline, trabalhadora da casa, para ler a mensagem da noite. Por favor, Sandy. Boa noite. Vamos fazer a leitura do Fonte Viva, escrito por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Item 66. Acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Isso está em Paulo, na primeira carta de Efésios 5:14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga de balde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral,
assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar ao Senhor, em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos para alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no seu erguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca do determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Convidamos a todos, aqueles que quiserem nos acompanhar na prece de início da nossa reunião pública doutrinária desta noite. Ó Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia. Jesus, Mestre amigo inseparável de todas as horas. Rogamos, Senhor, a Tua presença nesse instante, onde aqui estamos unidos e reunidos em Teu nome. E que possam os mentores desta casa, unidos aos mentores do Bezerra de Menezes, intuírem a nossa amiga irmã Silmara, para que ela consiga, Senhor, ser a Tua porta-voz nesta noite, e que de uma maneira tranquila possa trazer para todos que aqui estamos dos dois planos da vida a mensagem que foi escolhida para que hoje seja aqui explanada e estudada por Silmara, e sob as Tuas bênçãos de luz, de paz, de harmonia, vamos dar início à nossa reunião desta noite. Que assim seja. Silmara. Boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de muita paz. É uma alegria imensa a gente retornar a essa casa de oração, de fraternidade, de acolhimento, e para juntos estudarmos sobre mais um tema deste livro extraordinário, essa obra que faz parte da coleção Estudando a Codificação, que é o Espírito da Verdade. E hoje nós vamos estudar o capítulo 69, como já foi dito, a riqueza e felicidade, que tem no capítulo uma referência ao capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 5, que fala sobre a parábola do mal rico. E essa parábola do mal rico fala daquele homem rico, né, que vestia linho, púrpuras, e daquele homem pobre chamado Lázaro, que tinha suas pernas cheias de feridas, né, de chagas, e que o cachorro vinha e lambia
as suas pernas, e ele ficava ali na porta daquele homem rico, esperando que caíssem migalhas para que ele pudesse ali se alimentar do resto que caía. E acontece que Lázaro morre para o mundo físico e também depois aquele homem rico. Então Lázaro, ao morrer, o anjo leva ali ao seio de Abraão. E aquele homem rico vai para os tormentos. Aí quando chega lá, aquele homem rico pede a Abraão que Lázaro molhasse ali os seus dedos para saciar ali a sede dele, molhando a sua língua. E o Abraão diz a eles: mas tu já recebeste tudo em vida. A dizer assim, você recebeu tudo e não soube aproveitar, mais ou menos assim. E ele disse, então, pede a ele que ele vá onde estão os meus irmãos, para que eles, temendo, não venham parar nos tormentos. E ele disse, mas eles têm Moisés, né, e os profetas. Mas se eles conversarem ali com eles, né, se aparecer a ele, aí se eles têm Moisés e os profetas e não acreditaram, que dirá, né? Mais ou menos assim. Então, acerca dessa parábola do mal rico, Emmanuel tece os seus comentários, nos convidando a outras reflexões mais profundas. E aí, a gente vai aqui ler quando ele diz o seguinte, no primeiro parágrafo do livro O Espírito da Verdade. Ele inicia dizendo assim: há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Então, quando Emmanuel ele inicia dizendo, há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, de avareza, que só pensa ali no dinheiro para si, que tenta se esconder. Eu me recordei, logo quando eu li aqui, de uma novela que passou tem muito tempo, eu acho que eu era pré-adolescente, mais ou menos naquela idade que o Cedósio falou aqui, mais ou menos 12, 13 anos, por aí. Quando passou, não sei se vocês lembram do nome da novela, mas eu lembro do personagem, chamava Nonô Correia, né? E esse Nonô Correia tinha um grande problema, ele era um avarento, porque morava ele, a empregada e os 2 filhos. E ele tinha uma fortuna escondida, que para ele ter acesso a essa fortuna passava por uma passagem secreta. Mas era de um jeito que ele colocava até cadeado na geladeira. Tudo era muito controlado. E virou febre, né? O Nonô Correia, que vez ou outra a gente ouvia alguém, né, ser intitulado como Nonô Correia, né? De avarento, muito preso ali. Então, Emmanuel nos convida a refletir, né? Porque à primeira vista parece estabelecer uma comparação entre ricos e pobres. Mas aí Emmanuel nos convida a refletir sobre 2 tipos de pobreza e 2 tipos de riqueza. Existe a pobreza material e existe a pobreza moral, a pobreza de espírito. Da mesma forma, existe a riqueza financeira, material, e existe a riqueza moral, aquele que é rico de coração. Então, nem sempre a riqueza material, ela anda junta com a riqueza moral. Nós encontramos pessoas que têm poucos recursos, né?
importa é ela ter aquela quantidade que ela possa pagar as contas no final do mês e está tudo certo. E está feliz, e está contente, e só quer saúde. Né? E há aqueles que, apesar de ter uma abundância de recursos, quanto mais tem, mais fica naquela ansiedade, naquela angústia, naquele medo, naquela inquietação. Tem medo que alguém possa retirar ali tudo que ele tem. Fica ali apegado, como se a felicidade dependesse das coisas, dependesse da posse, dependesse do dinheiro. E aí, minha gente, a gente lembra também de um caso que está no livro No Mundo Maior. O caso do avô de André Luiz, que ele encontra ele ali nas trevas, que já estava há mais de 40 anos ali preso a lamas, e ele agarrava a lama como se fosse ouro. Tal era o nível dele de apego. E quando a gente vai ler essa história, né, como isso se deu? O pai dele, no caso o bisavô de André Luiz, era um fazendeiro. E quando, na sua adolescência, ele teve uma filha, Ismênia. E aí ele se casa. Quando ele se casa, a sua esposa acolhe Ismênia como sua filha do coração. E aí depois eles têm o Cláudio. E aí, né, eles crescem juntos e tal. Só que os pais ficam doentes e desencarnam. E aí, Cláudio, já rapaz, noivo, quando estava prestes, né, ao seu casamento, ele já havia providenciado, inclusive, para que aquela fortuna dos pais ficasse só para ele. E aí ele expulsa a sua irmã, né, de casa. E ela é acolhida por uma família, começa a trabalhar como copeira, passa muitas humilhações, muitos sofrimentos, encontra um rapaz, se casa com ele, começa a sofrer com ele também. Eles têm 6 filhas, mas ela ali, guardando tanto sofrimento dentro dela, problemas de saúde, problemas emocionais, falece para o mundo físico. E aí, com o tempo, ela reencarna como filha de uma de suas filhas. Lá no plano espiritual, depois que o avô de André Luiz ele é recolhido, passa por todo o tratamento ali necessário, é convidado para uma reunião espiritual, ela já encarnada em um novo corpo, era adolescente. Ela vai até lá e nessa reunião é perguntado a ela se ela aceita receber aquele que em existência anterior foi responsável pela sua infelicidade e até indiretamente pela sua morte. Aquele que tinha sido seu irmão. E ela diz que sim, que acolhe. E ali é combinado, ela já estava noiva de um rapaz muito humilde, um pedreiro, e então Cláudio iria reencarnar como filho dela para aprender a amá-la e também para aprender a viver de forma simples. Tanto é que ele também iria ser pedreiro e aprender a profissão com seu pai, para ali saber dar valor às coisas simples. Então, a doutrina espírita, ela nos convida a perguntar, né, quem é, na verdade,
verdadeiro rico? É aquele que tem muita riqueza, mas que vive ali no sofrimento interior, no vazio interior, na angústia, no medo, agarrado ao egoísmo? Ou é aquele que tem um pouco, que vive com um pouco, mas se sente feliz, se sente em paz, com a consciência em paz? É isso que nos convida a questão 922 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a medida de felicidade. E os Espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário, não é ter muito, é ter o necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência de que eu estou fazendo o melhor que eu possa, que eu estou me esforçando para tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. A consciência de que eu estou me esforçando para sair da existência do qual eu me encontro melhor de que quando cheguei. Então, o dinheiro, muitos pensam que é um privilégio. Fulano nasceu no berço de ouro, teve muita sorte, família rica, né? Não lhe falta nada, tem muita sorte, é um privilégio. E não é, é uma prova. E vai nos dizer Kardec que é uma das provas mais difíceis, é a prova da riqueza. A pobreza, é claro, ela enfrenta ali as suas dificuldades, né? Evidentes, mas também aquele que tem muito, a riqueza, ele pode despertar o quê? O orgulho, o egoísmo. Tudo ao meu redor pertence a mim e aos meus. E Emmanuel vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que o egoísmo é o monstro devorador de todas as inteligências. É o filho do orgulho, causador de todas as misérias, e é a negação da caridade. Então veja como é sério. A riqueza, ela pode despertar a ambição. Quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer. Ela pode despertar a vaidade, e a gente vê muito hoje em dia nas redes sociais. A pessoa mostrando o que tem, as viagens que faz. Muitas vezes não é nem para mostrar ali a felicidade daquele momento, mas para esbanjar que tem, e tem muito, e tenho isso, e tenho aquilo. Então, desperta muito a vaidade, o sentimento de superioridade, de estar acima de todos. Olha como é perigoso. Então, o dinheiro em si, ele nem é bom e nem é mau. A questão é como eu utilizo aquilo que me foi dado por empréstimo. Então, assim, por exemplo, como uma faca, ela corta ali, né, os legumes, prepara os alimentos, ela também pode ferir alguém. E assim também é o dinheiro, porque o dinheiro ele pode e ele deve ser usado para diminuir os sofrimentos, mas ele também pode aumentar as desigualdades. Então, a pergunta que a espiritualidade nos faz não é quanto nós possuímos, mas o que fazemos com aquilo que possuímos temporariamente. E aí a gente vai até o Livro dos Espíritos, ali na terceira parte, capítulo 9, item, as provas de riqueza e de miséria, na questão 814. Porque Kardec ele pergunta o seguinte: por que Deus a uns concedeu a riqueza, as riquezas e poder, e a outros a miséria? E a resposta é muito simples.
Os benfeitores vão dizer o seguinte: para experimentá-los de modos diferentes. Vamos a outra questão de O Livro dos Espíritos, 132, porque nós precisamos ter bem certo em nossa mente qual é o nosso objetivo da gente estar aqui encarnado. Então, os benfeitores vão nos dizer que Deus impõe a nossa encarnação com o objetivo, com a finalidade de nos fazer chegar à perfeição. Que perfeição é essa? É a felicidade real. Mas nos dizem ele que para nós alcançarmos essa felicidade, temos que sofrer todas as vicissitudes das existências corporais, ou seja, temos que passar por diversas experiências, não é? E eles também nos lembram que essas provas, elas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas acabam muitas vezes sucumbindo, acaba não dando conta. Então a gente está lá no plano espiritual, doido para reencarnar rico, doidinho. Não, eu vou dar conta. Quando eu estiver lá encarnado, eu vou criar escolas, eu vou começar a frequentar o Emmanuel, eu vou ajudar lá. Olha, eu vou dar uma contribuição maravilhosa, eu vou ajudar muita gente. Vou fazer isso, vou fazer caridade, vou fazer um monte de coisa. Se programa. E aí reencarna. Reencarna onde? Num mundo de provas e expiações. Que mundo é esse? Materialista. Onde o mal ainda predomina. E aí chega aqui, fica encantado com as coisas, com os prazeres da vida, com o que é ofertado. Acaba esquecendo a promessa que fez, acaba sucumbindo. Então, assim que acontece, né? Somos administradores, não proprietários. Nada levaremos desse mundo, nem sequer o corpo físico. Que dirá dinheiro, posse, carro, nada disso. A única coisa que seguirá conosco e que deve seguir conosco é o bem realizado. É a única coisa. Quando Emmanuel diz: alguns ricos tornam-se mais pobres que os pobres. Como isso é possível? Porque existe a pobreza que a gente não vê com os olhos, né? É a pobreza de coração. O avarento nunca desfruta verdadeiramente daquilo que possui. Por quê? A pessoa que é avarenta, ela vive presa ao medo. Medo que alguém venha e tome o que ele tem. Vive inseguro, contudo, desconfiado, apegado a tudo aquilo que ele tem. Ou seja, vive em sofrimento. Uma pessoa dessa é feliz? Não é feliz, né? Então, mesmo cercado em abundância, ele fica ali permanentemente ameaçado, se sentindo ameaçado. É semelhante, né, a um homem que morre de sede ali sentado no poço e não faz um movimento para ali pegar um copo de água. Então, a avareza, ela aprisiona, o egoísmo isola e o apego acaba escravizando. A verdadeira riqueza, no entanto, ela produz a liberdade. O dinheiro, ele somente encontra valor quando ele é utilizado para ajudar a outros corações em necessidade. Dinheiro parado também, aquele que fica guardando, antigamente era guardado debaixo do colchão, hoje em dia, né, é um perigo ficar guardando debaixo do colchão. Então, aquele dinheiro que fica ali parado, ele pode alimentar o orgulho.
Mas o dinheiro em movimento, ele alimenta famílias, ele alimenta hospitais, ele alimenta escolas. Não é? Vamos para o segundo parágrafo, quando Emmanuel diz assim: há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens, ainda insulados nas trevas da inteligência. Nós vivemos na chamada sociedade da informação. Nunca houve tanto conhecimento disponível na palma das nossas mãos. A gente pega o celular e ali a gente, em segundos, acessa a bibliotecas inteiras, a gente acessa a pesquisas científicas, a gente acessa a milhares de livros. Mas será que conhecer é o mesmo que evoluir? Então, a doutrina espírita, ela responde que não. Porque o progresso intelectual é muito importante. É muito importante a gente se dedicar ao estudo, e a doutrina espírita nos incentiva ao estudo. Vai nos dizer Kardec no capítulo 2, item 7, que o espiritismo dilata os nossos pensamentos, nos apresentando novos horizontes, nos faz sair da ignorância. É importante a gente investir, mas o progresso moral, ele é indispensável. É aquele que eu me esforço para me melhorar. Então, sem ele, a inteligência, ela pode se transformar em um instrumento de orgulho, de vaidade, de dominação. Quantos a gente percebe que estão ali envolvidos no lado intelectual, no lado do estudo, mas sem nenhum esforço para se melhorar, se colocando acima de todos. E o livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o progresso moral, se ele acompanha o progresso intelectual. E a resposta está na questão 780, quando diz: não, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso intelectual, ele pode caminhar muito à frente do moral. E é justamente isso que a gente vê da humanidade. Porque nós construímos máquinas, nós construímos sistemas, descobrimos vacinas, descobrimos medicamentos, tratamentos de curas, exploramos o espaço, mas ainda fazemos guerras. Então ainda estamos discriminando, ainda cultivamos o egoísmo. A inteligência cresce, mas o coração muitas vezes permanece estacionado, não caminha junto. Por isso, se a gente lembrar Jesus, quando ele foi escolher os seus discípulos, ele não escolheu os instruídos, mas ele escolheu aqueles que estavam com vontade de aprender, a vontade firme e sincera, dispostos para aprender. Conta-se que um professor muito famoso, ele foi atravessar um rio em um barco. E aí ele perguntou ao velho barqueiro: o senhor estudou geografia? E aí o velhinho barqueiro disse: não, senhor. O senhor estudou astronomia? E o
o velhinho, com muita humildade, disse: não, Senhor. Sério, então o Senhor não só perdeu um quarto da vida, mas perdeu metade da vida, né? Não estudou geografia nem astronomia. Pouco tempo depois começou uma tempestade daquelas bem brava. E aí deu um problema no barco. E o velhinho, né, com muita calma, perguntou: o senhor sabe nadar? E ele, apavorado, disse: não, senhor, eu não sei nadar. E aí o velhinho, com muita bondade, disse: então o senhor perdeu a vida inteira. Porque, né, ele sabia de astronomia, de geografia, estava mais preocupado com isso, mas não sabia nadar. Perdeu a vida inteira. Essa história, ela não despreza o estudo, mas ela apenas nos lembra que existe um conhecimento que é indispensável. O de servir, de saber viver, né? O de saber amar, o de saber confiar em Deus. Há conhecimentos, sim, que enchem as mentes, mas só as virtudes que salvam a alma. Vamos para o terceiro parágrafo. Quando Emmanuel diz: há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Então, essa frase nos leva a refletir sobre o tempo que nós dispomos para elevar o nosso conhecimento. E aí, a gente conhece aquela velha frase, e muitos de nós, eu não sei vocês, mas eu já repeti muito essa frase: não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo. Vamos estudar, vai começar um estudo dia tal. Não tenho tempo. Ah, quando eu terminar a faculdade, quando eu me aposentar, não, agora não vai dar, vem os netos. Quando os netos tiverem maior, né? E aí vai. E a gente é convidado a pensar: nós realmente nós não temos tempo ou não estamos dando prioridade? Porque todos nós recebemos diariamente as mesmas 24 horas. Geralmente a gente dorme 7, 8 horas. O que é que fazemos do restante do tempo que a gente tem? Então o Espiritismo nos ensina que cada minuto representa uma oportunidade de a gente trabalhar o nosso crescimento, o nosso aprendizado, de se dedicar ao serviço do bem. Tempo bem empregado se transforma em luz para o espírito. Conta-se que um jovem visitou um velhinho relojoeiro e havia ali dezenas de relógios funcionando perfeitamente. Só que no canto, porém, havia um relógio muito bonito e muito antigo ali, coberto de poeira. E aí o rapaz perguntou: mas por que o senhor não conserta aquele relógio ali? Aí o velho relojoeiro disse: mas ele não está quebrado não. Tá não? Disse: não, tá não, está quebrado não. Ele apenas não está funcionando porque ninguém ainda deu corda. E aí depois ele dá uma lição a esse jovem ao dizer assim: muitas vidas são assim. Não lhe falta capacidade, não lhe falta inteligência, mas falta movimento, falta vontade, falta decisão de sair ali da condição do qual se encontra, de se colocar no trabalho, de ir ajudar, de ir transformar. Quantas pessoas esperam o momento ideal para servir,
realizar o trabalho do qual nós fomos chamados. A gente recorda de que certa feita um fazendeiro muito rico, ele vez ou outra se encontrava com o Chico Xavier e dizia assim: Chico, eu vou lá no seu centro qualquer dia desse, viu? Me espere que eu vou lá. Chico, quando eu for lá, eu vou assinar um cheque, um valor bem alto, para você não precisar mais ficar pedindo aí ajuda para suas crianças. Então me aguarde que eu vou lá. E aí, toda vez que ele encontrava o Chico, ele dizia a mesma coisa: Chico, qualquer dia eu vou lá no seu centro, viu? Me aguarde. Aconteceu que esse homem morreu. E aí, certo dia, o Chico estava limpando o salão sozinho. Imaginem a cena. Ele limpava o salão sozinho. E aí, este homem apareceu, o espírito. Chico, eu não disse que eu viria? Olha eu aqui, Chico. Agora eu vou cumprir minha promessa. Agora eu vou pegar aquele cheque, vou assinar um valor bem alto para deixar aqui de ajuda para atender as necessidades. E aí nessa hora, Chico disse: meu Deus do céu, e agora? Emmanuel lhe aparece. Chico, adivinha quem vai contar para ele que ele morreu? O próprio Chico, coitado, teve que contar para aquele homem tão materializado que ele não tinha mais o corpo físico, que ele não tinha mais dinheiro, que tudo que ele tinha ele deixou no mundo físico e que, aliás, os seus filhos acabaram com tudo. Acabaram com o dinheiro, acabaram com as fazendas que tinham, não existia mais nada. Imagine o problema aí que o Chico teve que enfrentar para contar para aquele homem que ele não aproveitou o tempo que ele tinha quando estava encarnado e que nada levamos conosco. A gente leva aquilo que a gente soma ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. Agora, o que a gente está levando dentro de nós depende das escolhas que nós estamos fazendo. Então, muitas pessoas esperam se aposentar, esperam melhorar de vida. Quando eu melhorar de vida, eu vou ajudar. Agora, as coisas andam meio apertadas. Esperam resolver todos os problemas e aí o tempo vai passando, né? Só que o relógio da existência, ele continua, ele não para. Até que um dia percebemos que desperdiçamos a oportunidade de ajudar. O que acontece? Acaba desencarnando e fica aí, não fez nada. Ele chega no plano espiritual arrependido. Se eu pudesse voltar atrás. E fazia tudo diferente. E aí quando chega lá no plano espiritual, a gente faz novas promessas, né? Não me deixe ir, porque quando eu voltar, eu vou fazer tudo diferente. A gente escreve 2.000 páginas ali de promessas, vai lá no Instituto da Reencarnação, entrega para a gente 20 páginas, a gente fica danado, porque a gente quer virar logo anjo, quer resolver tudo numa encarnação só. E aí quando a gente reencarna, descobre que 2 páginas está pesada demais para carregar. Então essa é a nossa realidade. Aproveitemos as 2 páginas que nós conseguimos. Aproveitemos a oportunidade, a cruz que a gente carrega no nosso dia a dia para despertar naquilo que a gente pode melhorar. É isso que traz felicidade. Outro dia perguntaram ao Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, acerca da felicidade não ser desse mundo, e ele falando da transformação que o homem se coloca em fazer no seu dia a dia.
E ele termina a sua resposta perguntando: e o que é felicidade se não aperfeiçoamento? É isso que nos traz felicidade. É a gente olhar para trás e ter a certeza de que a gente não é mais aquela que um dia a gente foi. A gente não é mais aquele há 10, 15 anos atrás. A gente melhorou um bocadinho. A natureza não dá saltos, mas é importante que a cada dia possamos fazer um pouquinho mais, porque é isso, é o aperfeiçoamento que vai construindo a nossa felicidade. Vamos para o parágrafo 4, quando Emmanuel diz assim: há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que tudo carecem para ajudar. Então, assim, nenhuma existência é igual a outra. Cada espírito reencarna trazendo ali a sua necessidade. Uns recebem recursos materiais, outros menos, outros mais inteligências, que é a soma daquilo que foi conquistando, outros saúde, outros liderança, outros capacidade de consolar, mas todos nós recebemos possibilidade de desenvolver algo para ajudar, porque à medida que a gente ajuda ao outro, a gente vai nos ajudando. É isso também que nos dá felicidade. O bem que fazemos ao outro é o bem que a gente está fazendo a nós mesmos. Então, conta-se que uma pequena vela vivia lamentando diante ali de um grande farol. E ela dizia assim: ai, eu nunca iluminarei como você. Quase dizendo assim: ah, nossa, como eu tenho inveja de você. Eu nunca iluminarei como você. E o farol respondeu: talvez não. Mas existe um quarto escuro que somente você pode iluminar. A vela compreendeu que ela não precisava iluminar o oceano inteiro. Ela precisava apenas iluminar o seu quarto interior. Assim somos nós. A gente primeiro precisa iluminar o nosso quarto interior, transformando, ressignificando sentimentos doentios, para que possa acender essa luz através da exemplificação das nossas atitudes, alcançando a outros corações. Vai nos dizer Emmanuel no livro Correio Fraterno: a palavra pode até convencer, mas só o exemplo arrasta. O exemplo conquista, o exemplo ilumina. Então há pessoas esperando uma palavra, há pessoas que esperam apenas que a gente dê um bom dia, uma boa noite, um sorriso sincero, um abraço fraterno. Há pessoas que esperam apenas ter alguém que escute sem julgamentos. Então nós somos chamados a fazer, nós não somos chamados a fazer tudo. Nós somos chamados apenas para fazer a nossa parte. A nossa parte. E aí no livro dos Espíritos, os benfeitores vai nos lembrar sobre o egoísmo, que é a fonte de todos os vícios, e dele deriva todo o mal, porque ele nos faz acreditar que o meu tempo é só meu, que o dinheiro é só meu, que o conhecimento é só meu, que tudo me pertence, quando nada nos pertence. Tudo nos é emprestado. Lembremos também do ómulo da viúva, ali no Evangelho. Jesus, observando as ofertas que eram depositadas ali no templo, chega, os ricos depositam ali umas quantias grandes, aí vem uma viúva
e deposita apenas 2 pequenas moedas. E ali Jesus declara que ela doou muito mais do que os ricos, porque ela doou daquilo que lhe faltava, daquilo que ela tinha. Então, aos olhos de Deus, não é o tamanho daquilo que a gente doa, mas é o tamanho do amor que a gente coloca naquilo que a gente doa, naquilo que a gente faz. Vamos então para o 5º parágrafo. Há ricos de afeto, nos diz Emmanuel, tão ricos de ciúme que se fazem mais pobres que os pobres. Companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Todos nós necessitamos de afeto. Fomos criados para amarmos uns aos outros. Entretanto, existe uma grande diferença em amar e em possuir. Há pessoas que agem com o outro, achando que tem a posse do outro. O amor, ele aproxima. O ciúme, ele aprisiona. O amor, ele confia. Mas o ciúme, ele está sempre desconfiando. O ciúme não é algo positivo. Eu recordo quando eu era bem jovem e passava, sempre no final do ano, vendia muitos discos de Roberto Carlos, e eu ouvia muito a vizinha colocar, e tinha uma música que falava de ciúme. E à época eu achava que o ciúme era uma coisa boa, porque o meu ciúme, e alguma coisa. Então, assim, há muito tempo o ciúme foi colocado como uma coisa boa. Você só me ama se você sentir ciúme de mim. Se você não sente ciúme de mim, é porque você não me ama. Olha, que ignorância. O ciúme é algo que destrói, é algo que afasta, Então, o amor, ele deseja a felicidade do outro, estando ou não a pessoa próxima. Quem ama deseja que a pessoa esteja feliz, independente. Então, a doutrina espírita nos ensina que o verdadeiro amor é conquistado pelo Espírito. Nós ainda carregamos e precisamos transformar muitos sentimentos doentios em nossos corações. Conta-se que um menino, certa feita, ele ganhou um passarinho muito belo. E aí ele disse assim: nossa, tu é tão bonito, eu vou prender tu na gaiola para tu não escapar. Não vou deixar você escapar, não. Você é muito bonito. E aí prendeu o pobre do passarinho, que gostava de cantar muito, dentro de uma gaiola. Passou o tempo, o pássaro parou de cantar, parou de ter aquele brilho, ficou triste. E aí chegou um senhor e disse assim: meu jovem, o canto desse pássaro não nasceu para ficar preso. E aí o menino ficou sentido e soltou aquele passarinho. E aí o que aconteceu depois? Dias depois, esse passarinho voltou para o quintal daquele menino e cantava, cantava, cantava. E ele começou a repetir os cantos todos os dias. E aí o menino entendeu que o amor não prende. Veja só. Vamos para o último parágrafo. Quando Emmanuel diz assim: lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa, antes o suprimento divino da divina bondade, e usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam. Chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração
eterna felicidade que verte do amor de Deus. Que possamos nós juntar os tesouros do céu, vai estar registrado ali no Mateus capítulo 6, versículo 20, onde a traça e a ferrugem não consomem. Lembremos que o Espírito, ele não possui cofres. Seu patrimônio são, sem dúvida alguma, as virtudes que nós vamos adquirir. Para fechar com mais uma historinha, certa feita uma senhora procurou o Chico e disse: Chico, eu queria ser tão feliz, Chico, mas olha, eu tenho muitos problemas. E aí o Chico perguntou a ela: a senhora já experimentou ajudar alguém? E ela respondeu: eu pensei nisso, né? Aí ele disse: mas então pense e comece a agir. Comece a ajudar alguém, a ouvir alguém, leve um alimento para alguém necessitado, vá no hospital, porque muitas vezes a felicidade bate à nossa porta, né? Justamente no momento quando nos tornamos instrumento da felicidade do outro. Pensemos nisso, nessa orientação. Quando a gente vai à questão 614 de O Livro dos Espíritos, fica muito claro quando os benfeitores falam que a verdadeira felicidade é a gente estar alinhado às leis divinas, porque ela nos indica aquilo que nós devemos fazer e deixar de fazer, e a gente só se torna infeliz quando das leis divinas nós nos afastamos, porque uma vez quando nós nos afastamos dessa felicidade real, de seguir, de nos alinhar à lei do amor, a gente sofre consequências devido às escolhas equivocadas que nós fazemos, né? Então busquemos essa riqueza que nos transforma em espíritos bons, estando no corpo ou fora do corpo, para que possamos encontrar a riqueza do coração, a felicidade real, e um dia a gente poder dizer, como o apóstolo Paulo afirmou: já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Nos esforcemos para buscarmos essa riqueza real que está nos bens espirituais, naquilo que nos ajuda a nos elevar. É isso que nos traz a felicidade que nos eleva. Que Deus nosso Pai abençoe a todos. Gratidão imensa pela oportunidade de participar desse estudo do livro O Espírito da Verdade. Nós queremos aqui deixar um abraço de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Agradeço a Serol pelo convite e a todos desta casa que sempre me acolhem com muito carinho e amor. Que Deus os abençoe. Nossa gratidão, Silmara, por mais esse momento aqui que você nos proporcionou de poder esclarecer também o capítulo 69 do livro Espírito da Verdade. E leve aí o nosso abraço fraterno a todos que fazem o Bezerra de Menezes e esperamos em breve tê-lo aqui conosco mais uma vez. Convidamos então a estarem conosco na próxima quarta-feira, 29, é isso? 29 de julho, onde teremos aqui o capítulo 71 do livro Espírito da Verdade. Esperando por ti. Esperando por ti, e de autoria do Espírito
meio-meio. Então, quem é que vai trazer esse assunto para nós? Isa Araújo, trabalhadora aqui da casa. Então, sintam-se aí convidados a estarem conosco aqui na próxima quarta-feira, onde dando continuidade ao livro O Espírito da Verdade, estudo do livro O Espírito da Verdade. Lembrando que ainda nós temos um grande evento no nosso estado, que é realizado no Recife, no Centro de Convenções, nos dias 31 de julho agora, 31 de julho, 1 e 2, sábado, sexta à noite, sábado e domingo. É o CIMESP, é o Simpósio Espírita de Pernambuco, promovido pelo Centro Espírita Seara de Deus, na cidade de Paulista, no bairro do Janga, lá em Paulista. E temos já ainda alguns ingressos para aquelas pessoas que quiserem participar. É um evento onde vêm diversos palestrantes, né, daqui da nossa região e também de outros estados. E a principal objetivo desse evento é manter a produção da pomada Vovô Pedro, que é uma pomada mediúnica, a fórmula foi dada mediunicamente e ela é confeccionada e tem um custo muito alto, em torno, por ano, de R$65 mil. Então esse evento se destina a manter a fabricação desses potes aqui no nosso estado e região. Então, o CIMESP também tem esse objetivo, além de divulgar a doutrina espírita, também manter a produção da pomada Vovô Pedro. E no próximo dia 6 de setembro, é um domingo, teremos aqui na nossa cidade, no Teatro do Sesc, o Emmanuel está trazendo mais uma vez o grupo Rama Cria, com a peça de teatro, com uma mulher, um olhar, Abigail, Paulo e Estevão, que é fundamentada no livro Paulo e Estevão. E é uma obra extraordinária e, aproveitando, recomendamos a lerem, quem não leu essa obra, que procurem ler. E no YouTube tem o audiobook, então vale a pena, é uma obra extraordinária, né, da conversão de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Psicografia do nosso querido Chico, editado pelo Espírito Emmanuel. Então, essa peça estará sendo exibida no Teatro do Sesc no domingo às 17 horas. Daqui para lá nós vamos providenciar os ingressos. Então, para encerrar, lembrando que temos os passes, né, os passes magnéticos espirituais ao final do nosso trabalho desta noite. E vamos convidar Nivaldo Benício, para trabalhador da casa, para fazer a prece de agradecimento. Vamos elevar nossos pensamentos em Deus, trazer Jesus para dentro do nosso coração. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos pelos bálsamos santificantes do teu amor divino, te agradecemos pelo esclarecimento, pela consolação, pela luz espargida desse recinto. Te pedimos a paz, a tranquilidade, a luz e o amor. Pedimos que nos fortaleça, nos dê coragem e vigor para enfrentar os obstáculos e caminhar em busca do amor e da verdade.